Olá, aqui é o Thiago e hoje eu vou falar sobre uma pequena parte de um livro que eu li recentemente que se chama Sobre o Sermão do Senhor na Montanha. Inclusive no meu último vídeo que eu fiz, com dicas de leitura, eu até mostrei esse livro, falei que eu estava lendo e tal, então eu justamente vou falar sobre um trecho desse livro que digamos que talvez foi o trecho do livro que mais me chamou a atenção. Vai ser um podcast curto porque é algo que não é de muito difícil compreensão, acho que qualquer um vai poder entender o que eu estou falando aqui e mesmo que você seja ateu, sei lá, que não seja necessariamente cristão, isso daí serve, digamos, universalmente, não somente para quem é cristão, quanto também para quem é de outras religiões ou não tem uma religião. Você pode adaptar a palavra pecado para erro ou algo que você quer eliminar da sua vida, algo que você desgosta, que te desagrada, que não é útil, enfim. Não somente isso pode ser aplicado na concepção cristã, mas também em outras concepções de vida. Mas enfim, vai ficar um barulho de fundo, provavelmente, como vocês já devem saber, ventilador, porque tá quente pra caralho, tá mais de 30 graus nessa merda, tá foda o calor, então já estejam avisados que vai estar um barulho de fundo, eu sei, mas não tenho o que fazer, ou eu gravo assim ou eu não gravo. Enfim, vamos pro assunto do vídeo. Santo Agostinho, nesse livro sobre o Sermão da Montanha, ele fala de uma maneira, ele fala basicamente sobre o famoso Sermão da Montanha, que é, digamos, um dos principais textos pilares do cristianismo. Se não me engano, o Sermão da Montanha está contido no livro de Mateus, na Bíblia. E é uma das. Eu comprei esse livro justamente por falar do Sermão da Montanha, porque é uma das partes da Bíblia, não somente da Bíblia, mas da história de Jesus Cristo que eu mais tenho interesse, porque eu considero o Sermão da Montanha os principais pilares do cristianismo, do como ser e estar cristão no mundo, estão ali, estão no Senhor da Montanha. Então, caso alguém, sei lá, esteja aprendendo sobre o cristianismo, ou tenha interesse de, assim, de saber o que é o cristianismo, assim, puro e simples, leia o Sermão da Montanha. E aí, numa das partes desse Sermão da Montanha, se não me engano, está ainda na primeira parte. Esse livro é dividido em duas partes, parte 1 e parte 2. Se não me engano, está na primeira parte em que ele fala sobre o Santo Agostinho, nesse livro, fala sobre as 3 etapas do pecado. Que são a primeira parte, a sugestão, a segunda parte, o deleite, segunda etapa, parte deleite, e a terceira parte, consentimento. Vou explicar aqui cada uma delas, porque eu achei interessante essa divisão e acho que isso realmente é o que acontece na vida real. E como eu disse, é algo que pode ser tanto, você não precisa necessariamente ser cristão para aplicar isso na sua vida. Então, sugestão, deleite e consentimento, sendo que cada uma dessas etapas tem um grau de gravidade. A primeira etapa é um pecado, vamos colocar assim, um pecado mais leve. A segunda etapa, um pecado mais pesado do que a primeira, mas não tanto quanto a terceira. E a terceira etapa, quando ela se consuma, é um pecado mais pesado, é um pecado mais grave, vamos colocar assim. Enfim, a primeira parte, a primeira etapa do pecado seria a sugestão. O que seria a sugestão? A sugestão é quando você vê ou sente ou é estimulado de alguma maneira por algo exterior ou interior, é algo que pode partir tanto do exterior a você quanto aquilo que é interior, é quando simplesmente algo te sugere a pecar. O próprio nome já diz, sugestão, é quando algo te desperta, você querendo ou não, a vontade de pecar. Eu vou, no final desse podcast, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês melhor entenderem. Essa é a primeira parte, a sugestão, quando algo aparece a você, algo externo ou interno aparece a você, te sugerindo a cair no pecado, ou cair no erro, ou seja lá o que for. A segunda parte, o deleite. O deleite seria quando você começa a imaginar coisas relacionadas a isso. É quando você, o próprio nome já diz, quando você se deleiteia. Isso é algo que ainda acontece no seu interior, sabe? É quando você imagina se realizando tal ação, ou quando você pensa em tal ação. É quando você estimula, às vezes até de maneira inconsciente, que você realize o pecado. É quando você já foi sugerido que você cometa aquilo e aí você começa a se deleitear na mera imaginação de você fazendo aquilo ou de você vendo aquilo, sabe? É o deleite, a segunda etapa. E a terceira etapa é o consentimento, que aí não existe mais, aí é quando o pecado toma forma não somente interna, mas o pecado se externaliza. É quando, por exemplo, mesmo que a sugestão e o deleite ainda sejam coisas que acontecem mentalmente, ainda no seu psicológico, no seu psico,
psíquico, no seu interior, na terceira etapa ela não acontece mentalmente, ela acontece de fato, ela se exterioriza, ela vai para o mundo real, você realiza o ato em si, você realiza o pecado em si. Vou dar um exemplo simples de como entender melhor essas 3 etapas. Sugestão, deleite e consentimento. A primeira etapa, um exemplo simples, masturbação, por exemplo. Alguém que, sei lá, considera a masturbação como um erro, ou simplesmente não faz bem, ou simplesmente considera masturbação como um pecado, porque a Bíblia sugere que masturbação é um pecado, enfim. A primeira etapa, a etapa da sugestão, seria quando, por exemplo, você está no Facebook, lá, rolando o seu feed, e aí do nada aparece uma mulher que você acha, uma mulher seminua, em algum vídeo que você acha muito atraente. Você está lá rolando, aparece. E aí, só que aí você não vê o vídeo, porque você não quer se masturbar por XYZ motivo, mas mesmo assim, você por 5 segundos você acabou vendo aquela mulher e ela acabou de alguma forma ficando na sua mente, mesmo no inconsciente. Essa é a primeira etapa, a sugestão. E aí vamos supor que depois de, sei lá, 3 horas... você está entediado e aí te vem imagens dessa mulher e você começa a imaginar essa mulher na sua mente. Independente do que você imaginar ela. Você imagina ela, o que ela estava fazendo no vídeo, ou você imagina ela nua, ou você se imagina transando com ela, sei lá. Você, de alguma forma, você obtém algum prazer advindo da sua imaginação para com aquela mulher. Que, como eu disse, foi algo breve, algo que durou 5 segundos, mas simplesmente ficou na sua mente. Essa segunda etapa de você imaginar coisas com ela e de ser algo que de certa forma gera um prazer em você, mesmo que é algo que você ainda não está fazendo nada, mas só de você pensar nisso já está te gerando um prazer, seria essa segunda etapa, a etapa do deleite. E a terceira etapa seria quando você, sei lá, você abre um Pornhub, você abre um RedTube, ou se você abre um Xvideos, ou você simplesmente abaixa a tua bermuda, coloca o pau na mão e se masturba, bate uma punheta. Essa seria a terceira etapa, a etapa do consentimento. Ou seja, quando o ato que até então só estava na sua mente, algo que começou exterior a ti, se desenvolveu para dentro da ti e depois passou de novo para ser algo exterior a ti. É quando você exterioriza a intenção de, no caso, uma intenção de cometer um ato com aquela mulher, de cometer uma relação carnal com aquela mulher. A terceira etapa do consentimento seria quando você de fato realiza o que você, o que aquela imagem daquela mulher, o que aquele vídeo daquela mulher te sugeriu. Ou seja, que você pegasse no seu pau, impulsionasse ele, pressionasse ele, enfim, fizesse algum tipo de estímulo e aí gozasse, consumisse o ato. Essa é a terceira etapa. Sendo que, como eu disse, existem diferentes, segundo Santo Agostinho nesse livro, existem diferentes tipos de gravidade, sendo que a primeira etapa, a da sugestão, é algo que todos nós, seres humanos, até mesmo... Não é que Jesus Cristo estava... acho que Jesus Cristo é um caso especial, vamos colocar assim. Mas assim, humanos normais. Todos os humanos normais estão sujeitos à primeira etapa do pecado, porque segundo a Bíblia, segundo Santo Agostinho nesse livro, todos nós estamos meio que contaminados pelo pecado inicial, pela carnalidade, vamos colocar assim. Então, pelo simples fato da gente estar contaminado com isso, da gente não ser somente uma alma, mas a gente ser também um corpo que muitas vezes tende ao pecado, tende à carnalidade, todo e qualquer ser humano está sujeito à primeira etapa do pecado, que é a etapa da sugestão. Porém, se você deixa isto avançar para a segunda etapa e para a terceira etapa ou não, aí vai de cada um. Todos nós, seres humanos, estamos sujeitos à sugestão do pecado, porém, transformar isto num deleite e num consentimento, isso varia de pessoa para pessoa, sendo que, no meu ponto de vista, não é algo que Santo Agostinho deixa registrar nesse livro, mas é algo que eu particularmente penso, o ideal para você bloquear, para você para você não realizar qualquer pecado, erro, sei lá como você queira considerar, é você interromper o pecado ou erro, seja lá como você quer falar, ainda na primeira etapa. Por quê? Porque quando o pecado ou erro chega na segunda etapa, que é a etapa do deleite, já fica muito difícil de brecar a evolução natural do pecado. Por quê? Pelo simples fato de que quando a carne é movida pelo prazer,
A carne, uma vez no meu antigo trabalho, em que eu trabalhava com pessoas em situação de rua e tal, um antigo companheiro meu desse trabalho, ele me falou uma coisa que ficou na minha cabeça de certa forma. Ele disse pra mim um dia que a carne não conhece limites. E é verdade, a partir do momento em que a carne começa a se deleitear no prazer, fica muito difícil de você brecar a carne para ela não realizar o ato na qual ela tem vontade de realizar. Então, aqui, agora já partindo para uma conclusão mais pessoal, que como eu disse, Santo Agostinho não deixa implícito no livro, mas eu acredito que seja melhor aplicável para qualquer pessoa, eu acredito que para qualquer coisa que você, para qualquer que seja o pecado ou o erro que você queira evitar, o ideal é você pará-lo ainda na primeira etapa. Quando algo surge para você, quando algo é sugerido para você, você para e, sabe, para o que você está fazendo, vai fazer outra coisa, sabe, se concentra em outras coisas. Por quê? Porque se você ficar pensando naquilo, posteriormente, seja naquele momento ou depois daquele momento, você ficar pensando naquilo e você não estiver ocupado com nada, e você vai cair, óbvio. Por quê? Porque, como eu disse, a carne busca o prazer. A carne não conhece limites. Eu falo isso bastante num podcast meio antigo meu, chamado Prazer versus Virtude. O prazer carnal, principalmente, o prazer sexual, seja lá como vocês quiserem chamar, não existe somente o prazer sexual, mas o prazer da carnalidade em geral, da gula, da ira, do egocentrismo, do ego, enfim. O prazer carnal simplesmente algo que, quando nós estamos sujeitos àquilo, é muito difícil da gente não avançar naquilo. Então o melhor a se fazer para brecar é a gente parar na primeira etapa, a gente evitar pensamentos, a gente evitar não estar ocupado com alguma coisa, a gente evitar, basicamente, quando algo surge pra gente, algo que a gente considera como algo ruim, a gente simplesmente faz outra coisa e evita ao máximo ficar pensando nisso, ficar internalizando isso de alguma forma, porque se você começar a sentir prazer com isso, a probabilidade de que você vai levar isso para frente é uns 90%. É por isso mesmo que hoje em dia, por exemplo, eu ainda pratico NoFap. Porém, quando eu estou assim, quando eu simplesmente, por alguma razão, eu me desligo e aí vem imagens na minha cabeça e depois de um tempo essas imagens me geram uma vontade muito forte de me masturbar, eu particularmente eu já considero que eu perdi. E eu já vou lá logo e abro algum site, eu simplesmente coloco o pau para fora e me masturbo. Por quê? Porque, querendo ou não, aquela vontade, eu nutri aquela vontade. E aí, quando a vontade já chega nesse segundo estágio, o estágio do deleite, é uma luta muito maior do que se eu simplesmente tivesse brecado ainda no primeiro estágio. Então, quando eu já chego nesse segundo estágio, já tô querendo avançar pro terceiro estágio, seja no exemplo da masturbação ou qualquer outra merda, eu simplesmente faço, a não ser que seja um erro que eu considere assim muito errado, uma cagada muito grande. Porque simplesmente, quando já chega na segunda etapa, é uma luta muito maior do que se você já tivesse brecado na primeira etapa, né? É só isso mesmo que eu gostaria de falar. Como eu disse, é uma pequena parte do livro que me chamou a atenção e algo que estou tentando aplicar na minha vida, ou pelo menos tentando achar um jeito de aplicar na minha vida, já que eu li faz pouco tempo, então ainda não teve ainda muito tempo de internalizar isso de maneira mais intensa, vamos colocar assim. Mas enfim, espero que tenham gostado. É um podcast curto. Próximo podcast provavelmente eu vou ler e-mails, então quem tiver interessado aí manda e-mails. Provavelmente eu vou gravar ainda essa semana, caso eu tenha tempo, ou semana que vem. Vou falar um pouquinho sobre a minha vida pessoal também. E é isso aí, beijos, abraços, falou, até a próxima e comprem meus livros.